Oi, pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos aqui ao nosso Instagram da Síntese. Hoje nós vamos falar sobre distorções cognitivas. A distorção cognitiva que a gente vai falar hoje é a rotulação. Eu vou colocar aqui no PIN e já vou chamar a Nayara para conversar com a gente, tá bom? Fiquem aí conosco. Só adicionando aqui. Já chamo a Nayara para começar aqui com a gente a live. Boa tarde! Boa tarde! E aí, como está, minha princesa? Tudo bem? E você, minha querida? Bem, Vamos mandando para aqui mais o uma convite. live. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí com a gente. Mais uma live nesse Brasil, hein? E que Brasil, hein, Nayara? Tá Falar o emocionante. quê, né? Falar o quê? Muita Aqui tá emoção bem emocionante. envolvida. Ai, ninguém merece, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de distorção cognitiva. É bom? Vamos lá. Não é. Mas É bom aprender sobre, né? é bom aprender sobre. Boa ideia. Então, pessoal, a gente está com uma série aí das distorções cognitivas, né? Eu e a Nayara temos feito essas lives toda segunda para explicar um pouquinho sobre as distorções para você. E a distorção cognitiva de hoje é a rotulação, né? E é muito bom a gente falar disso, né? Principalmente no momento atual que a gente está vivendo, né? E o quanto a gente tem feito esse movimento de rotulação, né? Esse movimento está muito forte hoje no nosso cognitivo, né? Arrisco dizer no nosso inconsciente coletivo, que não é minha área, mas arrisco dizer, né? Então, o que que significa, né? O que que é a distorção de rotulação? É quando a gente atribui traços negativos a uma pessoa ou a nós mesmos de acordo com coisas que a gente semi-avaliou, que a gente não fez uma avaliação profunda, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa no trabalho fazendo algo que a gente não concorda, e a gente fala, nossa, que incompetente mesmo, né? Ou quando eu vou muito mal numa prova, eu falo, nossa, eu sou um imprestável, né? Eu sou uma imprestável, olha só como é que eu ajo, né? Então, geralmente são avaliações extremamente negativas, né? Intensamente negativas, sobre conclusões precipitadas sobre nós mesmos, né? E acho que cabe muito falar de rotulação nesse atual momento, né, onde nós estamos extremamente polarizados, e algumas coisas realmente a gente precisa de fato ignorar, né? Assim, aliás, perceber melhor para saber o que ignorar e o que não ignorar, né? Então, obviamente, a gente sabe que tem coisas que não tem como a gente fingir que não acontecem, né? Entre outras coisas, mas existem coisas que a gente precisa aprender a não rotular, a não generalizar, a não tornar isso uma condição perpétua da pessoa, né, Nayara? Eu acho, digamos Porque assim. criamos, exato, muito bem colocado, Lê, porque senão criamos estereótipos para essas pessoas, né? Uhum. Objetificamos isso de uma maneira, e as pessoas e as coisas de uma maneira, em que elas não podem se tornar nem ser mais nada além disso. Então, aquela Uhum. frase que diz rótulos são feitos para produtos e não para pessoas, está completamente correto, porque quando a gente fala de um produto, é algo que não se transforma em outra coisa, né? É Uhum. aquilo. Se você compra uma coca, ela é uma coca, né? Não é ela não vai se tornar água, por exemplo, né? Uhum. Não daquela maneira. Então, na rotulação, nós estamos sempre propensos a colocar um rótulo muito rígido nas outras pessoas, né? Inclusive em nós. E eu arrisco dizer que todos nós já fomos rotulados ou já rotulamos alguém. Então, na sua vida, se você, por exemplo, um exemplo muito bacana, você põe um óculos. Quem já aqui ouviu ou já falou, nossa, você tá com cara de professora. Isso é um rótulo, né? E geralmente esses rótulos, eu estou dando um exemplo mais simplista, né, do nosso cotidiano,
Mas os rótulos, eles geralmente são muito pejorativos, né? Eles são Uhum, muito pesados mesmo para quem recebe. uhum, Nós não nascemos aprendendo a rotular, nós vamos aprendendo, né? Aliás, nós uhum. não nascemos já sabendo Sabendo. rotular, nós vamos aprendendo. Então, na escola, por exemplo, o meu rótulo, Letícia, na escola era de patricinha. Que Então, absurdo, Brasil! muito Da onde tiraram absurdo, isso? né? Porque quem me conhece, gente, não. E adivinha hoje quem são minhas melhores amigas? As pessoas que me rotulavam, né? Hum, Então, qual é o problema do rótulo, pessoal? Que a gente tende a olhar para as pessoas e na nossa mente já falar o que ela é, né? Rotular e rotular principalmente os comportamentos dessas pessoas. Então as pessoas te olham e falam, nossa, essa pessoa é uma pessoa, deve ser chata, né? Uma pessoa uhum, chata porque ela uhum. briga com tudo. Ou então, quando nós vemos, por exemplo, Brasil Urgente. A gente vê aquele caso daquela mãe que deixou o bebê ali, abandonou o bebê e colocou ali num latão, ou colocou num. Esqueci o nome agora, me fugiu. Mas que colocou o bebê de alguma maneira em algum lugar A e saiu caçamba. correndo. Caçamba, esse é o nome. Na caçamba. E aí, o que que nós falamos? Nossa, que mãe horrorosa, isso não é nem mãe, né? Que Uhum, absurdo, porque deixar essa criança aí é uma pessoa cruel, é uma pessoa maléfica, é uma pessoa, enfim, e denominamos aí vários adjetivos. Se a gente não vai mal, aliás, se a gente vai mal no vestibular, que a gente fala, ah, eu sou muito burra. E quem aqui já não cometeu um erro, né? E aí, logo depois de cometer o erro, percebeu e falou, nossa, como eu sou burra? Como que eu pude errar isso? Né? automaticamente, É né? automático, é muito Hum, automático. E esses rótulos, percebam, quando a gente fala que alguém é alguma coisa, a gente está minimizando essa pessoa a ser somente isso. Se uma pessoa uhum. errou no trabalho, se uma pessoa, diante de uma relação, houve uma traição e a gente fala, nossa, a pessoa é sem caráter, a pessoa, nossa, não presta, tudo igual. Ao mesmo tempo em que estamos generalizando essa pessoa, dizendo que ela é igual a tudo, né, ao que a gente vê e ao que a gente pensa, a gente reduz essa pessoa e minimizamos essa pessoa também a ser somente isso. E é interessante dizer, né, Nai, o quanto a gente faz isso de acordo com as nossas crenças e Exato. percepções, né? Então, por exemplo, se eu olho uma mãe fazendo, né, algo como você colocou, né, que na minha crença, na minha percepção, uma mãe não deveria fazer, então esta é a minha crença e a minha percepção. Então, quando eu atribuo um rótulo a uma pessoa, diz muito mais respeito sobre mim do que sobre a pessoa que eu estou rotulando, né? Eu estou pegando um quadro isolado daquela pessoa, fazendo esse julgamento, né? Essa análise, e eu não tenho nenhum repertório para isso, não sou juiz de ninguém, não conheço a causa dessa pessoa, não conheço a vida dessa pessoa. É uma visão extremamente limitada, né? E eu parto do pressuposto de que eu sou melhor que essa pessoa, né? Sim. Porque para eu julgar alguém, eu preciso partir do pressuposto que eu sou melhor, né? Para dizer O assim, que eu nossa, eu faria melhor, né? fato, né? Eu jamais faria isso com uma criança, por exemplo, né? Mas aí a gente esquece que as pessoas, elas vivem em variáveis diferentes. Então, a condição financeira é diferente, a condição de como essa criança foi concebida é diferente, nesse exemplo, né? Entre Sim, inúmeras questões diferentes, uma delas até a gente falou numa live recente aqui, né, que foram as diversas formas de ser inteligente, né? Então a gente tem uma teoria das inteligências múltiplas, a gente não é inteligente de uma forma só, né? Então, quando a gente rotula alguém, a gente está rotulando essa pessoa de acordo com a nossa percepção de vida, com as nossas crenças e experiências, e o quanto isso é extremista, né? Porque o mundo ele não gira em torno do que eu acredito que é certo, né? O mundo ele gira em torno da vivência das pessoas. Aliás, o mundo gira em torno do negócio lá, do sistema solar. Não é nem de ninguém. Mas assim, a gente está falando de pessoas muito distintas, vidas muito distintas, e quando eu rotulo essa pessoa, ou essa vida, ou aquilo, ou isso é uma massagem no meu ego. É importante para mim, né? E é por isso que nós temos hoje
não por isso só, né? Mas também por isso, na minha percepção, que nós temos hoje no Brasil uma sociedade extremamente doente no sentido assim de não querer que o outro fique bem, né? Uhum. Então, eu não quero que o outro melhore de vida, porque eu tenho a necessidade de rotular aquela pessoa como uma pessoa incapaz. Por quê? Porque isso é bom para mim. Porque se aquela pessoa é incapaz e eu conseguir mais coisas do que aquela pessoa, quer dizer que eu sou ótimo, né? Então, a rotulação também ela vem com essa necessidade do ego de punir outras pessoas para que você se sinta bem, né? Que é uma necessidade extremamente, realmente egoísta, né? Egocêntrica. Então, se alguém está errando ali, eu não vou lá estender a mão e ajudar essa pessoa a não errar. Eu fico aliviado, porque não sou só eu que erro, né? Exato. E aí eu torno isso a minha doença social, né? Eu torno isso muito doentio, de fato. E até A gente... isso, totalmente, isso vem também de uma insegurança, né, Uhum, que a própria pessoa ela tem sobre si, pegando um gancho sobre o que você falou. Quando eu preciso rotular uma pessoa para me sentir melhor, é porque há uma insegurança de quem sou eu. E sabendo uhum, que todos nós somos diferentes, somos particulares, somos seres individuais, então eu preciso de alguma maneira, aí a gente vai entrar numa outra distorção que a gente não vai falar agora, a gente entra numa comparação, que é uma comparação sim, injusta, e aí a gente vai explicar em outra live. Mas sem spoilers. é, à medida que eu rotulo uma pessoa, eu estou demonstrando ali uma insegurança. Porque quando a minha vontade de ser melhor que o outro e de falar mal do outro para eu me sentir bem for maior do que a minha humanidade em ajudar o meu próximo, então isso significa que eu sinto uma insegurança muito grande sobre mim. Então, essa autoestima aí Uhum, pode estar muito abalada. Então, quando a gente fala, ah, mas fulano errou, eu vou dizer que ele acertou, não é. Não é você não dizer o que ele errou. Mas quando eu, por exemplo, eu vou julgar uma situação, ao invés de eu julgar a pessoa, eu julgo a própria situação. Eu não vou falar, nossa, essa pessoa é burra, essa pessoa errou. Ou então, o que muitos pais também, trazendo para nossa realidade, um exemplo, muitos pais fazem com os filhos, nossa, mas você é muito preguiçoso, mas você uhum, é muito desleixado, né? Deixa tudo bagunçado. Então, ao invés de você julgar a pessoa e rotular a pessoa, julgue o comportamento. O que é julgar o comportamento? Falar, olha, nesse exemplo, né? Trazendo para esse exemplo que eu acabei de trazer, filho, quando você não lava a louça, eu fico sobrecarregada. E aí, isso gera um cansaço, isso gera um estresse. Tá entendendo que você está dizendo para uhum, a pessoa que se ela for lá e arrumar qualquer coisa, ela pode mudar. Ela pode mudar essa visão que você tem dela. Porque todos nós e ela não podemos. se torna o erro dela, Ela né? não se Ela torna errou. exatamente. Ela não vai se tornar preguiçosa. Ela vai entender que ela pode transformar e modificar aquele comportamento, porque todos nós podemos, para assim melhor satisfazer aí as necessidades de todos da casa, né? Uhum, Inclusive as deles, porque nós não somos o nosso erro. Recentemente fiz até um vídeo sobre isso e pessoalmente aconteceu comigo também. Eu publiquei algo e errei na escrita. E aí uhum. depois me avisaram, né? Depois uma pessoa me falou, olha, Nayara, tá escrito errado e tal. E aí eu pude até corrigir e falar, nossa, caramba, obrigada até por avisar. Imagina se as pessoas olhassem e falassem, nossa, olha aí, tadinha, psicóloga, não sabe nada, burra, escreve tudo Se errado. formou, não sabe nem escrever. Porque nós fazemos isso, consciente ou inconscientemente, nós rotulamos as pessoas mediante esse erro, né? E Uhum, muitas vezes essas pessoas, elas não são esse erro. Nós não uhum, somos um erro. Nós cometemos erros porque faz parte da nossa humanidade. Então, rotular uma pessoa, seja por qual for a intenção ou a situação, não fale de pessoas, fale da situação. Porque essa pessoa talvez tenha agido dessa maneira naquela situação, diante daquele uhum, contexto que só ela vai poder dizer o que aconteceu, né, o que foi que houve, como que ela estava, ninguém além dela, porque ela estava na pele dela. Então nós não uhum. temos esse direito nem esse poder. Então quando for falar, fale da situação, não das Eu pessoas. acho que vale muito lembrar também que a rotulação é a distorção cognitiva responsável pelo preconceito.
né? Então, se você Sim. identifica aí que você tem a rotulação como uma distorção cognitiva, entenda que você vai precisar trabalhar isso e melhorar isso, porque você pode estar sendo extremamente preconceituoso. É, eu lembro muito, né? Eu vou contar um testemunho. Eu lembro muito quando eu comecei a atender, já tem uns anos, né? Uns bons anos. É o quê? É creme, né, gente? Mentira. Toneladas e toneladas de maquiagem. Mas assim, quando eu comecei a atender, há uns anos atrás, eu lembro muito que eu era muito rotulada, né? Então, primeiro que eu tinha o cabelo curto e eu tenho uma cara, agora não tenho mais, mas na época eu tinha uma cara de criança inacreditável, assim, né? Eu sempre tive uma cara infantil, assim, tipo, não tinha um rosto de mulher. Agora que a gente já tá ali, né, na beira dos 30, vai mudando, não tem jeito, né? Mas era assim, eu tinha uma cara muito infantil, de fato, né? E eu lembro que eu precisei tomar medidas com a minha aparência, né? Então, por exemplo, esse tipo de corte aqui eu nem pensava em fazer, né? Porque eu já tinha cara de adolescente. Se eu cortasse o cabelo assim. E aí eu lembro que eu cortei o cabelo bem curtinho, porque eu tava com o cabelo comprido quando eu comecei a atender. E o cabelo comprido, pra mim, né, me deixa com mais cara de adolescente ainda, né? E aí quando eu comecei a atender, eu tive que cortar o cabelo, eu tive que colocar o meu diploma na parede, porque as pessoas duvidavam que eu era capaz de atender, porque era muito nova. E eu nem era muito nova, era só a cara, né? Então eles chegavam lá, nossa, muitas e muitas vezes, foi um grande desafio no começo dos meus atendimentos clínicos, porque a pessoa chegava no consultório e falava assim: ah, eu queria falar com o psicóloga, com a psicóloga. Cri-cri, né? Oi, prazer. Então, e eu tinha que explicar, né? Não, sou eu, né? E aí a segunda pergunta era batata. Mas quando que você se formou? Era sempre assim, né? E hoje em dia acontece bastante, mas com menos frequência, né? Porque a gente acaba se tornando mais conhecido e também acho que a nossa segurança, a nossa autoestima também melhora muito, né? Com o passar do Com tempo, com o toda certeza. trabalho. Ainda hoje no consultório, as pessoas perguntam para mim onde está a psicóloga, né? Muitas vezes, assim, chega lá na síntese e fala, ah, eu queria falar com a doutora Letícia. Eu falo, pois não, né? E o doutora já é um puta rótulo, né? Que já é para te deixar Sim. extremamente formal. Né? Eu fiz doutorado em psicologia, né? Mas é também um rótulo e que ali muitas vezes eu nem mexo, porque é um rótulo de segurança para a própria pessoa, né? Às Uhum. vezes ela precisa sentir que você tem um doutorado para ela se sentir segura, né? Mas o tanto que isso realmente me impossibilitou trabalhar no começo. Eu tive que, né, assim, como diz o termo, né? Mas eu tive que me virar para conseguir convencer as pessoas de que eu era formada e de que eu era capacitada a atender. Então, só aqueles que arriscavam, né, e que ficavam ali mesmo com a minha cara infantilizada, que conseguiam conhecer meu trabalho. Então, assim, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes, né? Você vai num consultório médico, aí você olha o médico e você fala, acabou de se formar, né? Muito nova. E quem disse, né? A pessoa acabou de se formar, se ela se formou é porque ela é competente para isso, né? Se ela conseguiu se formar, é porque ela é muito competente, ela passou em todas as matérias que ela teria que passar. Quem somos nós para dizer que a pessoa não é competente, né? Então, preconceitos também raciais, preconceitos com a comunidade LGBT, preconceito com mulher. Tô dirigindo aqui, aí vejo alguém fazendo uma, sei lá, cortando alguém no trânsito, alguma coisa, ai, tinha que ser mulher, né? Então, todas essas atrocidades, Sim. vou dizer assim, porque eu sou bem militante, a galera já sabe, né? Vem desta distorção cognitiva de rotulação, né? Daquele momento em que a gente decidiu que a gente pode pegar um ser humano e colocar ele dentro do que a gente acredita que ele é, em vez de escutá-lo, né? Em vez de experimentá-lo, em vez de experienciá-lo, a gente pega ele e bota ali onde a gente quer, E que né? a experiência dele não é válida. O Exato, conhecimento dele não é válido, né? exatamente. Isso acontece muitas vezes, né? Principalmente com mulheres, né? Que tem ali os mansplaining da vida, né? Então, o homem querendo ensinar a mulher o trabalho que ela faz porque ela é mulher,
né? Ou querendo proteger, né, demais. E é uma pessoa adulta, né? Principalmente a gente, né, que é pequenininha, assim, Sim. a E aí galera tem a que precisa sensação proteger, né? E que é não, gente. frágil, que não é Ah, capaz, né? Que precisa é. o tempo inteiro ali ser defendida, ser salva. E eu me Uhum, identifico muito, viu, com o seu testemunho, porque também, quando eu comecei na clínica, até lembro muitos pacientes, né? E muitos abertamente falavam para mim, nossa, mas você é tão novinha, né? Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, mas tão novinha, será que ela sabe de alguma coisa? Será que ela vai poder me ajudar? E você percebe nesse movimento o quanto que a rotulação ela te prejudica. Quando temos uhum, essa distorção cognitiva de rotular as pessoas e até nós mesmos, a gente vai colocando as pessoas ali num patamar muito inferior do que elas estão. Geralmente daquele que a gente acha que elas estão pela nossa percepção, que é uma uhum, percepção muito errônea, né? Porque quando a gente está falando de uma distorção, são algumas formas imprecisas de pensar e de acreditar. Então a gente impossibilita essa pessoa e muitas pessoas falam, nossa, não tinha noção, né, do quanto era bom, do quanto foi bom. E se as pessoas olhassem para mim e até mesmo para você, Letícia, falassem, ai, não vou passar aqui não, porque é tão novinha. E quantas pessoas a gente sabe, e porque nos falam, tá? Que uhum, saíram totalmente transformadas desse processo. Claro que é sempre um processo muito mais individual. Não cabe só ao psicólogo, mas nós, quanto facilitadores, né? Estamos uhum, ali para ajudar nesse momento. Então, nós colocamos, quando nós olhamos para uma pessoa e simplesmente pela aparência dela, nós a julgamos, nós deixamos, né, de conhecer, de uhum, experimentar esse trabalho, nós também estamos perdendo muito. Não só por pensar esse tipo de coisa, não só por rotular, mas também por não nos permitir conhecer melhor a pessoa. uhum. Ainda que você passe e fale, nossa, essa psicóloga não me ajudou, talvez não foi eficaz esse tratamento. Mas não, isso não significa que é pela idade. Isso não significa que seja, né? E o quanto somos errôneos em pensar E e o em quanto colocar você se esses permite, né? Pelo menos você se permitiu, você experimentou, né? Tá. principalmente e poder falar. E ainda que você experimente, né? Não só a terapia em si, mas como tudo na vida, né? Você possa julgar, como eu disse, não a pessoa, não o profissional, não taxa um ser humano, porque ele é muito mais do que aquilo que você viu ou daquilo que você conheceu. E ele pode vir a se tornar muito mais, ainda que não seja. Então fale da situação, né? Isso sim, porque a situação a gente pode mudar, comportamento a gente pode transformar. Agora, olha o quão grave é se você fala para uma criança: nossa, como você é burra, você não aprendeu nada, ou você não sabe, né? Ou você não vai aprender nunca. Uma criança cresce entendendo, ainda mais quando ela ouve isso de um pai, de uma mãe, né? São pessoas, são figuras de autoridade para ela que ela realmente confia, que ela acredita. Então ela cresce acreditando nisso. Para a gente fazer um trabalho de restaurar todas essas crenças, de corrigir essas crenças, dá uma boa sessão de terapia, umas boas, né? Porque não é fácil. Quando você é rotulada, você muitas vezes passa a acreditar naquilo. E quando você não tem esse autoconhecimento para entender, não, eu não sou só isso. Eu não sou o meu erro, né? Eu sou muito mais que isso. Eu errei, mas isso me torna humana. E não um ser humano que merece ser chacoteado, né? Que merece ser rechaçado, que merece ser excluído, né? Então, se você Uhum, errou numa prova, se você não atingiu o seu objetivo, se você errou com alguma pessoa, seja qualquer que tenha sido sua atitude, ou se você também tem rotulado, entenda que o nosso cérebro, ele também, da mesma maneira que ele aprendeu a rotular, ele pode desaprender. O nosso cérebro, ele aprende coisas novas o tempo inteiro e ele é capaz de desaprender também. Então você é uhum. capaz de mudar isso. E não saber não é um erro, né, Lê? O problema Não. nisso, até porque todo saber, todo nosso conhecimento vem de um não saber. Então é se permitir mudar a visão, o olhar, não rotular as pessoas, não dizer, ainda que no seu pensamento esteja ali muito insistente, nossa, essa pessoa é isso. Tente entender o contexto dela.
o que ela acredita, o que ela está vivenciando. E eu acho que essa necessidade também, né, que a gente acaba tendo, o quanto isso é ruim pra gente, né? Assim, não só quando nós nos rotulamos, mas quando nós não temos noção de opressão, por exemplo, e nós rotulamos as pessoas que são da nossa, os nossos afins, vamos colocar assim, né? Então, suponha que eu, mulher, né? Mulher aqui, vou lá e rotulo alguém com body shaming, né? Então falam assim, ai, nossa, olha, fulana engordou, né? Ou nossa, fulana tá muito magra, por exemplo, né? O quanto isso não me atrapalha, porque eu também vou ficar buscando um corpo ideal que não existe, né? Porque eu vou ter medo de ser rotulado. Então todo rotulador é meio paranoico, né? Porque ele acredita que as pessoas vão rotular ele como ele rotula as pessoas, né? Sim. Então suponha que eu sou uma rotuladora de carteirinha, né? Acabei de olhar pra Nayara e falei assim, ai, Nayara, esse loiro, sabe? Essas pontas duplas aí, que nem dá pra ver Ah, a ridícula. sei. Essas pontas duplas aí, Deus me livre, viu, Nayara? Pelo amor de Deus. Aí, o que que eu vou fazer? Bom, na próxima live eu vou colocar a câmera aqui assim, ó, porque ninguém vai ver as pontas do meu Sim. cabelo e ninguém vai perceber, né? Então, é o famoso teto de vidro que a gente fala, né? Então, quando você tem essa propensão de rotular muitas pessoas, você tem uma dificuldade maior de se expor em público, de expor suas ideias, de aparecer mesmo, né? Porque você acredita que você vai sofrer a mesma coisa. E aí eu fico com uma pergunta que nunca me deixa em paz, né? Que é o porquê a gente precisa fazer isso. Por que a gente precisa fazer isso, né? Se eu sofro com isso, se eu faço o outro sofrer com isso, qual é a minha necessidade de fazer isso, né? Então, talvez a gente tenha que começar a entender e praticar, principalmente, o não julgamento. Eu fiz a faculdade numa outra universidade que a Nayara. A Nayara fez uma universidade diferente da minha, mas eu acredito que as grades sejam parecidas. Não sei se você teve, Nay, mas eu tive uma matéria chamada Psicologia Comportamental, né? E a psicologia comportamental, ela se embasava muito na ciência. Então você tinha que olhar para um fato e não inferir. Inferir era a palavra para julgar. Você não pode inferir. E eu lembro que a gente fazia observações de pessoas, de indivíduos, e nessas observações a gente não podia inferir absolutamente nada. Isso era muito rígido na faculdade. Então, por exemplo, eu estou observando uma criança e ela começa a chorar, né? Eu não posso escrever no meu relatório, ah, fulaninho ficou triste, porque eu não sei se ela está triste. Ela pode estar chorando por N motivos, né? Sim. E o quanto era duro esse treino, né? Porque com chorar a gente até consegue entender, porque, por exemplo, a gente já viu alguém chorando de alegria, né? Uhum. Mas a gente já viu alguém rir de nervoso? Né? É muito mais difícil. Então, assim, quando alguém está rindo, você não pode dizer que essa pessoa está rindo, porque você não sabe se ela está feliz ou não. O que está Uhum. acontecendo é que a boca dela está se mexendo, entende? Então, era isso que tinha que ter no relatório, e isso era extremamente difícil de fazer na época, né? Porque a Muito. gente estava acostumado, né, a rotular, né, a não olhar para isso de uma forma profissional, obviamente, né? Nós não éramos. Mas o quanto era difícil você olhar uma situação neutra e você não colocar nem um pouquinhozinho de você nessa situação, né? Então, obviamente, a gente não quer que vocês que estejam nos assistindo cheguem a nível técnico, vocês não têm essa necessidade. Mas olhar para as coisas e pessoas e momentos e atividades e não julgar. Você não precisa julgar. Você não é o juiz do mundo, né? Deixa passar, observa o contexto, se distrai com outras coisas, mas você não tem necessidade de falar das pessoas, né? Inclusive, isso é muito tentador. Toda vez Muito. que você vai numa roda de amigo, de conversa e nananã, tem sempre alguém que vira um assunto. É muito comum. É muito comum. O exercício que eu queria propor para vocês é se desafiem, pelo menos durante essa semana, até a próxima live. Mas se desafiem a não falar de ninguém o que você não sabe. Muitas vezes a gente acaba, inclusive, rotulando pessoas e situações e a gente para de ouvir.
Então, suponha que eu acho que a Nayara sempre traz, sei lá, detalhes exagerados para as situações, certo? Falar, ai, Nayara é muito metódica, né? Nossa, sempre nesses mínimos detalhes, essa palhaçada eu não gosto. Vamos supor que seja mais ou menos assim. Quantas vezes a Nayara me alertou de coisas, eu fui lá e quebrei a cara, porque quando ela tava falando, eu tava, ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tava nem ouvindo, porque pra mim já não é importante, porque a Nayara sempre faz isso, porque não sei o que, não sei o que, né? Então, essa rotulação, ela pode se exponenciar, né? Ela pode ser uma rotulação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que já tem o resultado que você garantiu mentalmente. E nem aconteceu nada, né? Então, acho que por essa semana, cara, tentem, pelo amor de Deus, passar uma semana sem julgar pessoas. Isso é muito difícil, principalmente se vocês, né, assistirem televisão, essas coisas, mas Sim. tentem, por uma semana, né, sair dessa necessidade de julgar. Óbvio. Óbvio que existem coisas que não são toleráveis, né? Então, assim, não é tolerável, por exemplo, racismo não é tolerável, né? Preconceitos de ódio não são tolerados, né? Então, atitudes de ódio não são toleradas, fascismo não é tolerado. Mas o que você puder pegar ali e dentro da sua comunidade mesmo, conseguir se desprender e conseguir olhar com calma e conseguir não rotular com as pessoas que convivem com você, as pessoas que você mais conversa, pessoas que você segue no Instagram para se distrair, né? Olhar para essas pessoas e se desprender dessa necessidade de rotulação que é extremamente exagerada aí, né? Que faz mal para você mesmo. E perceba o quanto vocês podem ganhar com isso. Em amizade, em conhecimento. E ao invés de rotular, pergunte, né? Esse exemplo da mãe que eu trouxe, né, de talvez deixar ali o filho e sair, muitas vezes nós vemos como algo muito cruel, mas a gente não sabe pelo que ela está passando mentalmente, fisicamente, né? Muitas vezes uma depressão pós-parto. Então eu trouxe esses exemplos porque são muito do nosso cotidiano que a gente vivencia. E só quem pode falar que é ou não é quem está nesse corpo. Só quem pode dizer eu estou assim, sou eu, porque sou eu que sei. Sou eu que, quando deito a cabecinha lá no travesseiro, lido com meus sentimentos, com as minhas crenças. Então, que a gente, como a Letícia falou, possa se desprender mesmo dessa rotulação que nos prejudica tanto, nos invalida e faz com que a gente invalide outras pessoas também. Porque todo ser humano não é somente um comportamento ou um erro, ela é muito mais que isso. E nossa, achei o exemplo que você trouxe perfeito, né, Nai? Porque a gente acha que as mães não são pessoas, né? Sim. No momento que você tem um filho, você nem tem um nome mais. O médico te chama de mãe, É verdade. né? Então, assim, esse é o ápice da rotulação, né? Assim, o exemplo foi perfeito. E por falar nisso, quero fazer um convite aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né? Hoje, às 7 horas da noite, a gente vai ter mais uma live com o psicólogo infantil Thales Fernandes. Nós vamos falar do gerenciamento de crianças na quarentena, por isso já estou emendando o assunto, que estamos falando disso, né? De mães e famílias, e rótulos, e comportamentos, e crianças. E nós vamos ter na quarta-feira, às 18h30, antes do programa Psicologia Explica, uma live com a neuropsicóloga Nicole Moron. A gente vai falar do feminismo e a desconstrução da maternidade romantizada, que casa muito com o que a Nayara falou, né? Muito bom. Ali, o rótulo do que as mães devem ou não fazer e como que essas mães se comportam dentro dessa coisa muito louca, né? Desses protocolos sociais, digamos assim, né? Então são lives muito necessárias. E na sexta-feira a gente vai ter uma live com a psicóloga Elaine Siderli, também aqui no Instagram. A gente vai falar dos desafios psicológicos dos profissionais de saúde nesse momento de pandemia. A Elaine, além de psicóloga, ela é técnica em enfermagem, está trabalhando nessa área também. Então ela vai trazer bastante aí dessa vivência, né? E do olhar psicológico para essas pessoas que de fato estão na linha de frente aí, estão dando suas vidas por outras vidas, né? E acho que isso é muito lindo, só temos a agradecer.
Então fica o convite, nós estamos tendo bastante lives essa semana. Não sei porquê, mas calhou, todo mundo quis fazer live. É ótimo. Vamos que São é a hora, assuntos né? bem pertinentes. E aí também fica o convite para vocês, o nosso link da bio, @síntese_dho. Dê sempre uma olhada nos nossos links, a gente tem materiais muito legais, a gente está fazendo bastante conteúdo também para o IGTV, tem o nosso canal no YouTube, inclusive essa live vai para lá. Então eu já quero deixar esses recadinhos do meu jabá. E a Nayara, gente, a Nayara também tá fazendo um monte de live, que eu tô vendo aí, né, Nayara? Tenho feito semanalmente alguns temas para as próximas semanas aí. Amanhã vamos falar sobre a convivência familiar com abusadores, né? Que no caso é a violência doméstica, é algo que tem acontecido Nossa, show. muito. Vai acontecer no Instagram, @psico_Nayara Gonçalves, que é o meu pessoal, não profissional. Vou pôr aqui pra E galera. tá ótimo. Vou estar anunciando lá. Então, amanhã sobre violência doméstica, às 20 horas. Na próxima semana, vamos falar sobre maternidade também e depressão pós-parto. Ótimo Então, tema. foi um dos exemplos que eu trouxe que veio a calhar também para o tema. E para as próximas semanas, acompanhem, né, o nosso da síntese, da @síntese, que estaremos falando também sobre, não só sobre as distorções cognitivas, mas os tipos também de distorções que são muito importantes aí para a gente ir corrigindo juntos, né, e dando boas dicas. É isso aí. Então tá, né, Nayara? Vamos nessa? Vamos deixar esse Vamos. povo Obrigada descansar da a gente? todos que nos assistiram. Para quem não conseguiu assistir na íntegra ou entrou agora, vai ficar disponível no YouTube da Síntese e também no meu, psicóloga Nayara Gonçalves. Então, até a próxima, Lê. Muito obrigada. Eu que Beijo para todos. agradeço. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.